Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre morfologia e anatomia da folha. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre como essas folhas elas podem ser classificadas. A gente tratou sobre a nervura foliar. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre essas classificações. Então nós já conseguimos observar que nessas imagens a gente tem formatos de folhas diferentes. Tudo bem? Mas essas folhas elas podem ser recortadas ou podem ser inteiras. Como a gente observa, a primeira folha que vocês veem à minha esquerda é uma folha do tipo inteira. Ela é uma folha presente na planta da oliveira. E já a folha de baixo, nós conseguimos perceber que ela é recortada, ela é fendida, né? Nós encontramos esse tipo de folha no plátano. Nós temos também outros tipos de folhas recortadas, como a gente observa na imagem acima de mim. A folha recortada da ortiga e a folha recortada partida da batateira, né? Então a gente consegue observar que existe diferença. Quando o recorte ele é completo, né? E a gente percebe que o recorte aí na folha fendida, ele não é totalmente completo, então a gente não enxerga essa folha totalmente separadinha, né? E a folha inteira da oliveira lá a gente não tem recorte nenhum, tá? Ela tá inteirinha, só ela. E já na folha da batateira a gente percebe como se fossem folhas independentes, certo? Bom, quanto ao formato do limbo, a gente precisa retomar lá o que era o limbo. O limbo é aquela porção laminar que a gente enxerga da folha, né? Então, quanto ao formato do limbo, nós temos uma grande diversidade de folhas, né? Cada uma delas tem um formato diferente e tem um nome diferente. Existe uma infinidade de formatos, tá? A gente vai tratar aqui os que são mais comuns, certo? Então, nós temos lá ovada, oval, né? O nome já diz, né? Ovalado, que é a primeira imagem que vocês veem à minha esquerda. Ela tem uma parte mais larga na base, né? E uma parte mais afilada no topo, na parte livre do limbo. A folha que é cordiforme, ela tem esse nome, né? De cordiforme, ela tem a base mais larga e tem reentrância. Se você observar bem, né, você consegue verificar aí um desenho de coraçãozinho. Esse formato dessa folha é presente, muito como presente em plantas tipo trepadeiras. Existe o formato também elíptico, que apresenta um comprimento 2 vezes maior do que a largura. Então ela é muito mais comprida do que larga. Aí a região central desse limbo vai ser mais larga em relação à base e a parte do topo que seria livre. Bom, aqui a gente tem alguns formatos, para vocês perceberem que além desses que eu estou trabalhando, existem outros, né? Linear, acicular, lanceolado, né? O lanceolado tem um formato parecido com de uma lança, obovada, astada, espatulada. Essa espatulada é muito comum em plantas que tem a cutícula mais espessa, uma reserva de água, né? Como, por exemplo, lá no caso de clúzia e outras assim. A elíptica, né? Reniforme, que tem o formato de um rim. Se a gente olhar ela deitada, né? É como se estivesse observando o rim, né? Tem o formato de um feijão, na verdade, né? A cordiforme, que nós já trabalhamos. A lirada, que ela é toda segmentada, né? A roncinada e a flabelada, né? E nós temos esses tipos. Mas existem outros, não são só esses que eu estou colocando aqui para vocês, ok? Quanto à superfície da folha, a gente pode observar que essa superfície, ela nem sempre ela é lisa, né? As folhas, elas têm superfícies diferentes, essa superfície, ela tem muito a ver com o que a folha tem de função dentro da planta. Como nós vimos na aula anterior, existem diversos tipos de função, né? Fotossíntese, transpiração, e às vezes a folha ela vai ter que ter estratégia para ela impedir a saída de água, para ela reter água e tal, né?
ou ela vai facilitar a saída de água e etc, né? Então, no caso lá, quando a superfície nós temos, o primeiro tipo é a glabra, que não tem presença de tricoma. Tricoma é aquela célula epidérmica especializada que a gente viu na aula anterior, que a gente estava falando sobre os tecidos, né? Pilosa, quando a superfície ela tem como se fossem pelos, né? A gente percebe que essa superfície acaba sendo um pouco mais aveludada. Os pelos estão presentes dentro de toda a superfície do limbo foliar. Aquela que é lisa, ela permite com que a água escoe nela com facilidade, escoe com facilidade, né? Isso para plantas que não tem tanta absorção de água assim é melhor. E aquelas que são rugosas, né? Que o limbo ele vai estar enrugado. Eu tenho um exemplo da rugosa, não sei se vocês conhecem o boldo. Né? O boldo ele é um exemplo de folha rugosa. Ali em cima vocês têm o exemplo de uma folha que é pilosa e rugosa ao mesmo tempo, né? E o exemplo de uma folha que é glabra e lisa, né? Vocês percebem lá que a superfície dela é totalmente lisa. Muito presente que a gente observa lá no cajueiro, certo? Bom, as folhas, assim como as demais regiões de uma planta, elas têm adaptações. Essas adaptações morfológicas da folha, elas servem para auxiliar a folha em alguns processos, auxiliar a planta em alguns processos. E é o que vão desempenhar lá na planta, às vezes, processos que são primordiais para a subsistência dessa planta, para que ela se mantenha em determinado tipo de ambiente. Então, nós vamos observar lá, por exemplo, estruturas que vão impedir a saída de água, estruturas que vão facilitar a saída de água, estruturas que vão fazer trocas gasosas, né, e etc. A primeira estrutura que a gente vai trabalhar são os cotilédones. Os cotilédones, eles são formações embrionárias. Quando nós tratamos lá sobre mono e dicotiledôneas, eu falei um pouquinho para vocês a respeito do cotilédone. O cotilédone seria essa formação, o cotilédone seria essa formação embrionária que vai estar presente, né, em plantas do tipo monocotiledônea e dicotiledônea, né? Esse cotilédone, ele pode ser dividido, né? No caso da di, são dois, né? A gente percebe lá 2 cotilédones, 2 tegumentos. E aí a gente tem os dois exemplos. Vou colocar aqui para vocês. Na monocotiledônea, a gente percebe aqui o cotilédone, né? E essas estruturas que são desenvolvidas dentro da estrutura do embrião, né? Então, existe um tegumento, que é uma parte que vai revestir essa estrutura. No caso aqui, o exemplo mais claro seria o milho. Essa estrutura, né, com o passar do tempo, né, nós temos lá o epicótilo, o hipocótilo, o coleóptilo e o cotilédone em si, e a radícula. A radícula vai dar origem à raiz, né? Nós já falamos um pouquinho sobre tecidos embrionários e aí lá eu já tratei com vocês. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento de uma monocotiledônea, o epicótilo, o coleóptilo, e as primeiras folhas surgiram, né? E aqui na de baixo, uma eucotiledônea, ou dicotiledônea, em que a gente observa o cotilédone ele é duplo, que é o caso do feijão, né? A gente também tem a observação aqui da radícula, que está sendo desenvolvida e forma raiz. E nesse caso aqui, o hipocótilo, ele vai fazer um arco, né, em direção ao solo. A única diferença em relação ao desenvolvimento entre os dois. Outra adaptação muito presente nas folhas são as gavinhas. As gavinhas, elas são folhas modificadas. Essas folhas modificadas, elas servem como uma estrutura para essa planta fixar e aderir a determinado tipo de substrato ou suporte. É muito comum a gente observar em maracujá, né, e algumas plantas trepadeiras. Ele tem o formato de uma mola e com o passar do tempo, essa estrutura ela vai se enrolando ao substrato.
Isso faz com que a estrutura do um caule, que geralmente ele é mais flexível, ele consiga permanecer ereto, né? Principalmente quando a gente pensa lá, por exemplo, no maracujá. Maracujá, o caule dele é totalmente flexível. Como ele é flexível, quando o maracujá surge, ele é pesado. Isso faz com que haja uma tendência natural para essa planta cair, né? Com a utilização das gavinhas, isso não vai acontecer, porque a planta ela vai estar atrelada a determinado suporte. É comum que quem planta maracujá, por exemplo, utilize lá um suporte de madeira com uma tela, e essa planta ela nasce, assim como no caso das videiras, né? A gente percebe elas nascendo atreladas a essa tela. Já os espinhos vão ser folhas modificadas. Isso porque os espinhos geralmente estão presentes, né, nas plantas que precisam impedir a transpiração. Que plantas vão ser essas? No caso dos cactos, né, que principalmente a gente tem como exemplo aí, são plantas de regiões extremamente quentes. E aí a transpiração excessiva para essas plantas faria com que elas morressem. Então os cactos possuem folhas modificadas, né, que servem tanto para proteção contra animais, né, que acontece também nos acúlios, que nós já vimos anteriormente, né, quanto para transpiração excessiva. Uma vez que o limbo foliar ele vai ser diminuído, então a gente imagina lá que o limbo ele era para ser o tamanho da minha mão e ele vira o tamanho de um dedo, né? Essa superfície era repleta de estômatos. Então, nessa região da superfície que era para se ter os estômatos, a superfície diminuindo, diminua também o número de estômatos, diminua a perda de água para o ambiente. E aí, como diminui a perda de água, significa que esse vegetal ele tem uma resistência maior à sobrevivência em locais muito quentes, né, áridos. Como é o caso que a gente tem aqui na questão da caatinga, né? Muito comum, certo? Um outro tipo de adaptação da folha são as brácteas. Um outro tipo de adaptação das folhas são as brácteas. As brácteas são folhas que são existentes na base das flores, né? Só que elas têm uma coloração de pétala de flor. Mas por que isso acontece? Porque essas flores em si, elas não são atrativas para as plantas. Então, nesse caso, as folhas vão desempenhar o papel de uma flor. Vai fazer a atração dos polinizadores, para que os polinizadores vão até essas plantas, e aí essa flor, por conseguinte, ela vai ser polinizada, né? Então, aqui a gente tem um exemplo bem comum aqui em Cuiabá, que é o antúrio, que é esse primeiro exemplo que vocês veem aqui nessa imagem. O que seria a flor dele é essa estrutura aqui que está aqui no meio. E essa estrutura vermelha que nós estamos enxergando é uma bráctea. E um outro exemplo é o bico de papagaio, que é tão comum na época de Natal, na época natalina, se usa muito para enfeite. Onde a gente enxerga aí cada estruturazinha dessa aqui, que é uma folha vermelha, né? Parece uma folha e é uma folha. E no interior ali nós temos a estrutura da flor em si. Então, como vocês podem perceber, às vezes essa flor ela não é colorida, né? Aqui a gente tem uma amarelinha, mas pode ser branca ou até mesmo verde, o que acaba não atraindo o polinizador. Outro tipo de adaptação foliar que existem nas plantas são os catáfilos. Os catáfilos, eles são folhas reduzidas, né? Que vão proteger a gema caulinar. Então, a gente vai imaginar, se você cortar uma cebola ao meio, né, você consegue enxergar, às vezes até esquecendo na geladeira, né, a gente consegue observar que há um desenvolvimento de um pequeno caule aqui, de coloração esverdeada aqui no meio, né. Então, catáfilos são essas folhas que vão estar aqui envolvendo essa estrutura caulinar. Na cebola, é muito comum que quando a gente vai descascar uma cebola, a gente percebe esses catáfilos. O mais externo, ele tem uma coloração mais escura e tem uma tendência a ser seco, né? Isso porque ele acaba também agindo como uma forma de proteção dessa estrutura, né? E existem os catáfilos internos que são divididos em camadas. Então, eles são aquela estrutura da cebola em si, você vê aquela parte circundando o caule
que estaria ali dentro, né, o verdinho, seria a folha do catáfilo que está circundando ali, certo? Mais abaixo aqui a gente encontra a raiz, né? Isso porque a gente já trabalhou, né? Nós já trabalhamos que essa estrutura inteira aqui da cebola, ela é um caule, né? E existem também as plantas que são insetívoras. Essas são, então, as que mais os alunos têm de curiosidade de perguntar, né? As plantas insetívoras, elas vivem geralmente em um solo com pouca quantidade de nutrientes, solo pobre. Uma vez em solo pobre, não significa que elas não façam fotossíntese, elas vão fazer fotossíntese. Mas em busca de nutrientes, elas vão acabar incorporando nutriente dos insetos, né? E aí a gente vai perceber assim, professora, o inseto, a gente precisa lembrar que o inseto ele tem exoesqueleto, então essa planta ela vai ter essas folhas que vão liberar enzimas digestivas, né? Essa enzima ela vai fazer com que o nutriente que está dentro desse inseto seja absorvido pela estrutura foliar e a planta vai continuar fazendo fotossíntese. Então nós temos aí folhas que vão servir de atrativo para esses insetos. Esse inseto ele vai entrar e às vezes ela pode ter lá uma forma de uma urna, ou de cerda ou tentáculo, né? Ou até mesmo de gaiola, certo? Aqui eu coloquei para vocês aqui, né, a primeira forma que nós temos aqui, né, a mais comum nós encontrarmos. É lógico que a gente está olhando aí, parece que ela é muito grande, mas na verdade essa folhinha ela é extremamente pequena, tá? Quando esse inseto ele pousa dentro dessa estrutura, né, nós temos aqui a folha, ela vai fechar e vai aprisionar o inseto ali dentro. Então nós temos lá cerdas, né, que vão acabar fechando. Na de baixo, a gente percebe lá também estruturas de cerdas, como se fossem tentáculos, né? Na Drosera, que fecham o inseto ali dentro, né? Como a gente consegue observar. Existem algumas que essa estrutura em si, ela forma como se fosse um braço que enrola, né? E acaba englobando esse inseto ali dentro. E a gente tem o caso ali dessa sarracenia, que tá aí nesse formato, mas nós temos vários tipos, né? No caso de todas as espécies de sarracenias, ela tem um formato de urna. O inseto acaba entrando dentro dessa urna e ela fecha essa espécie de tampinha, vamos dizer assim, e aprisiona o inseto ali dentro dessa flor, ou folha, né, no caso, flor, né, não seria flor, é uma folha. Então, nesse caso, seria similar ao papel de uma flor que faz uma atração de um polinizador. Só que o polinizador, nesse caso, ele vai ser atraído para servir de alimento, vamos dizer assim, nutriente para essa planta. Então, a planta vai acabar absorvendo os nutrientes que estão presentes nesse inseto, certo? Bom, a tarefa de vocês de hoje são as atividades propostas das páginas 23 a 25 e tarefas online no capítulo 9. Não se esqueça de anotar suas dúvidas, verifique o que você achou mais importante, né? Sublinhe no seu texto e estude, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijão!